Ao decorrer de Naruto clássico, tivemos várias lutas icônicas, dentre muitas delas Jiraiya contra Orochimaru, Kabuto contra Tsunade e Kakashi contra Zabuza, claro, além de inúmeras outras lutas icônicas. Mas qual seria o seu ranking definitivo de Naruto clássico? Ou melhor, você já se perguntou qual seria o ninja mais forte e um top 10 personagens mais poderosos de Naruto clássico? Seria o Orochimaru, Hiruzen, Jiraiya ou até o próprio Itachi Uchiha? Nesse vídeo eu vou considerar tudo, afinal se formos considerar só o clássico, ficaria totalmente incoerente com o que a obra nos mostrou ao longo de Naruto Shippuden. Afinal, para pra pensar, praticamente todos os personagens teve todo o seu potencial explorado ainda em Naruto clássico, enquanto outros não tiveram. Mas devemos lembrar que esse ranking é baseado apenas no nível que eles possuíam ainda em Naruto clássico. Então se você tá ansioso, já senta o dedo no like, se inscreve no canal porque esse vídeo tá insano. E já adianto, esse ranking vai deixar muita gente revoltada porque personagens superestimados vão ficar de fora e outros que ninguém respeita vão aparecer no topo. E abrindo a 10ª colocação, Kimimaro Kaguya. Sendo um membro do clã Kaguya, Kimimaro se mostrou muito poderoso, muito além dos membros do seu próprio clã. Afinal, além de possuir um refino maior sobre sua Kekkei Genkai, o Shikotsu Miyako, ele também possui o controle e o acesso aos poderes da marca da maldição em seus 2 estágios. Embora fosse muito poderoso, o que o limitava muito em combate era sua doença, mas ainda assim, ele conseguiu enfrentar ninjas como Naruto, Rock Lee e até o próprio Gaara, e convenhamos, o Kimimaro só perdeu no final por um mero capricho. Talvez, se ele não tivesse sido limitado pelo roteiro e pela narrativa da obra, tanto Gaara quanto Rock Lee teriam sido executados ali, naquele momento, em seu confronto final contra o subordinado de Orochimaru, que é sim, extremamente poderoso e subestimado. Também vale ressaltar que o Kimimaro era poderoso o suficiente para subjugar até mesmo o Quarteto do Som. Embora muitos discordem, isso é um fato. Mas mesmo com todo o seu poder, habilidade e versatilidade com a liberação de ossos, existem alguns personagens que acabam ficando acima do Kimimaro. E esse próximo personagem com toda certeza vai dividir opiniões, mas a revelação de quem está acima do Kimimaro não se compara com o topo da lista. Em 9º lugar, Zabuza Momochi, o demônio da névoa oculta. E você pode se questionar, como assim? O Zabuza mais poderoso que o Kimimaro? Existe via para afirmar algo assim ainda em Naruto clássico? E a resposta é sim, além da clara diferença entre os dois em nível como shinobis, já que Zabuza era claramente um jounin, o leque de habilidades que ele possui é um tanto quanto complicado de se enfrentar. Mesmo o Kakashi com seu Sharingan teve muitas dificuldades em lidar com sua névoa e até mesmo com sua técnica da matança silenciosa, mas o Kimimaro não poderia ser cortado pelo Zabuza, isso é verdade, já que ele resistiu a uma pressão gigantesca sobre seu corpo quando ele enfrentou Gaara, mas isso não muda o fato de que ele não conseguiria lidar com a névoa e com a habilidade silenciosa do Zabuza, além claro que ele também teria os seus clones de água para poder estudar o seu oponente. Ainda assim, o Zabuza tem força o suficiente em um taijutsu refinadíssimo para poder confrontar o Kimimaro frente a frente. Eu também vejo ele fazendo coisas muito similares ao que ele fez contra o próprio Kakashi em seu primeiro confronto, mas o Kimimaro possui uma resistência gigantesca e significativa, afinal, como já citado, ele resistiu até mesmo à pressão gigantesca da areia do Gaara, além de que seu corpo é revestido por uma armadura de ossos. Sim, isso é verdade, poucas técnicas do Zabuza realmente surtiriam efeito contra o Kimimaro, mas existem alguns hacks que realmente funcionariam contra o Kimimaro, como por exemplo, o Zabuza poderia prendê-lo utilizando a sua prisão de água, e uma vez que ele concluísse seu objetivo, ele conseguiria com toda certeza vencer esse confronto, já que o seu oponente ficaria praticamente incapacitado de canalizar chakra dentro daquela prisão de água. Mas e aí, o que você acha dessa luta? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. Em 8º lugar, Kakashi Hatake, o ninja que copia. Claro que o Kakashi não poderia ficar fora dessa lista, afinal ele derrotou o próprio Zabuza. A primeira luta que eles tiveram, Kakashi praticamente não usou nenhuma de suas habilidades, claro, com exceção do Sharingan. O que foi demonstrado é que ele apenas utilizou as técnicas do seu próprio oponente contra ele mesmo. Já na segunda luta que eles tiveram, quando todos pensávamos que o Sharingan seria burlado com grande eficiência, afinal, o Haku havia estudado a técnica visual. Ainda assim, Zabuza não teve êxito em enfrentar o Sharingan. Se você analisar muito bem, o Kakashi teve diversas chances de acabar com seu oponente, afinal, mesmo possuindo dificuldade utilizando a visão do Sharingan, sempre que o Zabuza se aproximava muito do Kakashi, ele abria seus olhos no último momento, o
que era um erro fatal contra alguém cujos poderes do Sharingan superavam muitos Uchihas. Claro que o fator narrativo também fez questão de limitar o Kakashi nesse quesito, mas mesmo com todas essas limitações, ele criou um plano para pegar o seu alvo com a guarda baixa. Ao se deixar ser acertado pelo seu oponente, ele usou seu próprio sangue na lâmina do Zabuza para rastreá-lo utilizando seus cães ninja. O plano do Kakashi foi praticamente perfeito e digno de alguém mundialmente conhecido. Nesse confronto, Kakashi provou sua superioridade, embora muitos analisem o contrário de forma tendenciosa. Em sétimo lugar, Tsunade Senju. Eu disse que teria polêmica, afinal muitos acreditam que o Kakashi é mais poderoso que a Tsunade, o que é uma meia verdade. Kakashi possui um leque de habilidades maior e mais ofensivo do que a da própria Tsunade, que se baseia mais em força física, taijutsu e regeneração. Mas ao longo de toda essa explicação que eu vou mostrar pra você agora, eu acredito que você vai repensar um pouco esse combate, porque querendo ou não, essa é outra personagem muito subestimada, e eu me questiono se os fãs realmente entenderam o real nível da Tsunade ainda em Naruto clássico. Muitos falam que ela perdeu pro Kabuto, e em parte isso é verdade, mas não porque ele era mais forte. Vamos lá. Tsunade é uma Sannin lendária e muito poderosa, tanto quanto seus companheiros em muitos aspectos, além de seu grandioso chakra e de sua capacidade regenerativa que ela só demonstra após sua luta contra o Kabuto. Ela também é muito experiente, mas mesmo com tudo isso já citado, devemos lembrar que ela ficou parada por muitos anos. Ainda assim, quando ela enfrentou o Kabuto, nota-se que ele a cansou primeiro. Logo na sequência, vimos que o Kabuto tomou uma pílula Yorogan para repor todas as suas forças. Agora para analisar esse cenário. Além da Tsunade estar parada por muitos anos, também temos uma personagem que, embora seja poderosa, ela definitivamente começou um confronto totalmente em desvantagem e completamente ofegante. Mesmo nessa situação, não foi fácil acertá-la, e quando o combate se encaminhou para o seu rumo final, Kabuto, que não tinha a menor chance, acabou utilizando o maior medo de sua oponente contra ela mesma. E isso, na minha visão, é injusto? Não é injusto, afinal isso não se trata de um exame de graduação ou de um exame Chunin, por exemplo. Esse é praticamente um cenário de guerra onde o mais forte e o mais inteligente vence. Mas por outro lado, quando você começa a analisar essa luta para determinar o nível de poder de ambos os personagens, fica claro que a Tsunade é mais poderosa. Afinal, o próprio Kabuto teve que cansá-la e após isso ele tomou uma pílula Yorogan para poder confrontá-la. Depois desse confronto, vimos que a Tsunade teve resistência para resistir a um golpe de espada do próprio Orochimaru direto no seu coração, e tudo isso graças à sua técnica das 100 curas. Naquele momento, ela mostrou seu verdadeiro potencial, que vai muito além de tudo isso. Afinal, em Naruto Shippuden, vimos que ela tinha capacidade de resistir a golpes mortais tão poderosos quanto o Haikiri do Kakashi. É exatamente por isso que ela fica nessa posição em Naruto clássico, afinal ela já possuía esse nível desde o clássico. Mesmo que você acredite que ela entrou em combate ao longo do seu mandato como Hokage e que isso aumentou suas forças de forma significativa, isso não é verdade. Em sexto lugar, Hiruzen Sarutobi. O terceiro Hokage, mesmo com sua idade avançada, mostrou uma capacidade de combate absurda, sendo capaz de enfrentar Orochimaru, além de seus antepassados, o primeiro e o segundo grande Hokage. Mesmo que eles estivessem nerfados, ainda assim eles eram muito poderosos. Não é à toa que os Zanbus que assistiram àquele confronto afirmaram com todas as suas palavras que aquele era um combate de nível Hokage. Convenhamos, o Hiruzen se saiu muito bem contra o seu aluno Orochimaru e suas invocações, conseguindo derrotá-los. Além disso, ele também foi o responsável por acabar com todos os jutsus do Orochimaru. Além disso, o próprio Orochimaru afirma que se seu mestre fosse 10 anos mais jovem, que o resultado com toda certeza seria diferente. Hiruzen também era conhecido como o professor, o shinobi que possuía todos os jutsus da Aldeia da Folha, alguém digno do cargo que possuía. Em quinto lugar, Jiraiya. Jiraiya demonstrou uma grande capacidade ainda em Naruto clássico. Mesmo debilitado após ser envenenado por Tsunade, ele conseguiu fazer frente ao Orochimaru e suas invocações após invocar o Gamabunta. Quando ele aparece em Naruto clássico, ele também consegue vencer as invocações de Orochimaru, que sim eram muito fortes, vistos que os Zanbus e até mesmo o Ibiki Morino não estavam conseguindo contê-las. Esses mesmos Zanbus que futuramente conseguiram fazer frente até mesmo às invocações dos Pains, ou seja, aquelas rebis de Orochimaru não eram brincadeira. Mas Jiraiya fez tudo isso parecer muito fácil. Além disso, ele possui técnicas como o Rasengan, o Jutsu Clone das Sombras, além de técnicas elementais como estilo fogo, terra e vento. Em Naruto Shippuden, vimos que ele também possuía o modo sábio, embora imperfeito. Ele
elevava o seu nível ao extremo. O diferencial do Jiraiya era a sua grande capacidade de combate estratégica. Até mesmo os 6 caminhos de Pen reconheceram sua força em combate. Eu vejo Jiraiya nesse cenário conseguindo sim superar o Hiruzen em poder, afinal suas invocações são mais poderosas que as invocações do Hiruzen. Seus jutsus elementais são muito poderosos, tanto quanto do próprio terceiro Hokage. Além disso, Jiraiya também possui o modo sábio, o que claramente o colocaria à frente do seu mestre Hiruzen em termos de poder, técnica e versatilidade. Mesmo Jiraiya possuindo técnicas extremamente mortais, eu não vejo ele conseguindo superar o próximo dessa lista, que é um tanto quanto polêmico. Em quarto lugar, Orochimaru. Como já citado, o Orochimaru se mostrou extremamente poderoso ainda em Naruto clássico. Além de suas poderosas invocações, ele também possuía o Edo Tensei. Considerando o auge que ele possui ainda em Naruto clássico, ele com toda certeza ficaria acima do Jiraiya. Nessa fase, ele também tinha uma resistência tão grande a ponto de resistir aos golpes da própria Tsunade, ou seja, as técnicas do Jiraiya sequer surtiriam efeito contra Orochimaru, mesmo que ele estivesse em seu modo sábio. Pode-se dizer que ele já possuía a técnica de imortalidade corporal, que ele demonstrou apenas em Naruto Shippuden, podendo resistir até mesmo a golpes que tinham a capacidade de parti-lo ao meio. Além disso, ele também foi o responsável por derrotar o terceiro Hokage, e no confronto que ele teve contra o Jiraiya, ainda em Naruto clássico, ele teve vantagem sobre o Jiraiya. Isso se você realmente concorda que o nerf do Orochimaru foi muito maior que o nerf do Jiraiya. Isso pra mim é indiscutível. O Orochimaru estava bem mais nerfado que o próprio Jiraiya, afinal até mesmo para utilizar suas invocações ele necessitava de uma outra pessoa, mas com todo o seu arsenal ele ainda perderia para um monstro ainda maior que ele. Em terceiro lugar, Kisame Hoshigaki, o açoite da Aldeia da Névoa. Kisame é um monstro em combate. Claro que a maior parte de suas habilidades são apresentadas apenas em Naruto Shippuden, mas pelo que o Itachi fala ainda em Naruto clássico, Kisame possui a capacidade de derrotar até mesmo alguém como o Kakashi, e isso não é para qualquer um. Posteriormente, em Naruto Shippuden, vimos que ele tinha poder suficiente para vencer até mesmo os chamados Jinchuriki, que controlavam suas transformações em besta com cauda. Orochimaru é muito poderoso, mas ele jamais venceria um Jinchuriki com a facilidade que o Kisame demonstrou em Naruto Shippuden. Sua versatilidade utilizando suas técnicas do estilo água, o leque de habilidades e o chakra monstruoso do Kisame claramente colocam ele em um patamar tão elevado quanto o patamar do próprio Itachi Uchiha. Se você não se lembra, o Kisame foi simplesmente o responsável por derrotar o Killer Bee, aquele mesmo Killer Bee que deu uma surra no Sasuke e em toda sua equipe ao mesmo tempo. Então não, o Kisame não era para brincadeira e convenhamos, ele já possui esse poder ainda em Naruto clássico. Mas mesmo com todo o seu arsenal e capacidade destrutiva, ele não fica à frente do Maitugai. Aqui eu nem preciso me estender muito, afinal já tivemos esse confronto algumas vezes. A primeira vez, essa luta foi marcada na mente de todos os fãs, após o Maitugai acertar o Kisame com um chute ainda em Naruto clássico. E que baita chute. Naquele momento ele subestima o seu oponente, mas Itachi diz que Kisame deveria ter cuidado para que ele não subestimasse a besta verde da folha. Ou seja, Maitugai realmente era muito casca grossa, e ele prova isso futuramente em Naruto Shippuden. No primeiro confronto que ele tem com seu oponente em Naruto Shippuden, ele se vê encurralado, afinal seus alunos haviam sido capturados. Agora imagina a pressão de ter que lutar contra alguém tão poderoso e sob pressão. Eu sei que aquele era um clone do Kisame, mas ainda assim ele possuía todas as habilidades do verdadeiro espadachim da névoa. E no final, quem acaba vencendo esse confronto com relativa facilidade e usando o sexto portão é o Maitugai. Depois de muitos episódios, uma segunda luta acontece, e nesse confronto fica claro quem realmente era o mais forte. Kisame não teve a menor chance contra o Maitugai, e você pode falar que ele estava com pouco chakra, ou que ele estava sem sua espada Sama errada, mas a verdade é que nada adiantaria contra a força e a velocidade monstruosa do Maitugai no sétimo portão, além de que o golpe mais forte do Maitugai, o Hirudora, ainda surpreenderia o Kisame de qualquer forma, afinal, ele não tinha conhecimento de que o Maitugai possuía uma técnica tão assustadora, e isso sem contar a batalha que o Maitugai teve contra o Madara, porque aí o nível sobe e muito. E você pode se perguntar, mas Emanuel, se o Maitugai foi poderoso o suficiente para pressionar até mesmo o Madara em sua forma mais poderosa, como que ele não está em primeiro lugar? Essa resposta parece um tanto quanto complicada,
mas depois que eu te mostrar o meu ponto de vista, você dá sua opinião aqui nos comentários se concorda ou não. Em primeiríssimo lugar, Itachi Uchiha. Sim, ele mesmo, e não, eu não sou fanboy do personagem. Na real, me chamam até mesmo de hater dele, o que também não é uma verdade. Vamos lá, eu sou o tipo de fã e criador de conteúdo que analisa as coisas, então bora analisar isso aqui. É verdade que o Maitugai é muito poderoso e com toda certeza, se ele iniciasse a luta com o oitavo portão, o Itachi não teria a menor chance contra ele, e isso é um fato. Mas aqui eu te faço uma pergunta. Esse é o estilo de combate do Sobrancelhudo? Não só isso, o método que ele criou para poder lidar com as ilusões seria totalmente efetivo? Se você acredita que sim, segura essa porque vai explodir a sua mente. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo se você está assistindo até aqui. E claro, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é fã da obra de Naruto. Claro que genjutsus visuais seriam inúteis até o ponto em questão, que já foi citado dentro da obra. Ao olhar nos pés do oponente, ele fica praticamente imune aos genjutsus visuais, mas não é tão simples. Pensa comigo, apenas alguém com uma velocidade parecida com a do Haikage conseguiu evitar o Amaterasu, certo? Isso você se lembra. Maitugai possui uma velocidade semelhante no sétimo portão, mas ele também não começa suas lutas utilizando esse poder. Ele poderia evitar as ilusões, mas isso funciona como uma faca de dois gumes. Uma vez que ele deixa de olhar para o seu alvo, ele fica praticamente suscetível a técnicas como o Amaterasu, já que ele não poderia ver a utilização da técnica e ela surgindo em cima dele. E mesmo que ele utilizasse o sétimo portão logo de cara, sabemos que o Itachi possui o Susanoo, ou seja, ele poderia se defender sim da velocidade do sétimo portão, visto que ele conseguiu reagir até mesmo ao poder do Kirin. Nesse cenário, evitando o contato visual e com tamanha velocidade, após ser surpreendido pela defesa poderosíssima do Itachi, você não vê um cenário onde o Itachi consegue finalizá-lo com um Amaterasu a queima-roupa? Se você acha que não, tudo bem, mas esse é um cenário muito hipotético onde o Maitugai já iniciaria com o sétimo portão. Convenhamos, como eu já disse, ele não começa utilizando todo o seu potencial. Além disso, o Itachi é mais versátil que qualquer outro ainda em Naruto clássico. Mesmo ninjas como Orochimaru não tinham a menor chance contra ele, e isso são palavras do próprio Orochimaru, dizendo que nem mesmo ele poderia derrotar o Itachi, e ainda tem fanboy que afirma que o Jiraiya venceria o Itachi com facilidade, o que claramente não é o caso. Itachi é um ninja estrategista, poderoso e muito letal. Além disso, ele também sempre tenta acabar com suas lutas o mais rápido possível. Eu acredito sim que o Maitugai seja mais poderoso que o Itachi, mas em Naruto não é só o poder que define uma luta. E nesse cenário, em uma luta hipotética entre o Itachi e o Maitugai, sabemos que por mais poderoso que o Maitugai seja, que sua técnica de lutar contra o Sharingan não seria efetiva contra o Itachi. Afinal, ele até poderia evitar seus poderosíssimos genjutsus, mas ele ficaria assim suscetível ao Amaterasu, e isso é um fato. Comenta aqui se você concorda comigo e já deixa o seu ranking aqui nos comentários. Claro que eu vou ler todos para poder resenhar com vocês.